Boa noite, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Meu nome é Thiago Lima. Eu vou apresentar nós dois primeiro, tá? E a gente vai falar sobre internet das coisas e smart cities, tá bom? É isso aí. É uma honra, né, poder participar aqui depois do Newton Sebraga. É uma honra, tipo, eu tô muito até nervoso, assim, porque não sei por onde que eu começo. Sou maior fã dele. Meu nome é Thiago Lima, eu sou do Embarcados. O Embarcados é um grande portal do Brasil que as pessoas compartilham conhecimento em IoT e eletrônica. A gente tem vídeos, posts, concursos e tem muito conteúdo escrito e em audiovisual. Então eu convido todo mundo a entrar no site do Embarcados e compartilhar conhecimento com a gente, aprender com a gente também. Os estudantes, os profissionais, os curiosos, a gente escreve reviews e recebe reviews da comunidade e publica no site, tá bom? É uma honra, assim, um convite da Campus Party para vir aqui. E eu chamei o Júlio também, que veio também de São Paulo. Eu vim de Campinas, ele veio de São Paulo. Para estar aqui comigo hoje, a gente vai falar sobre IoT. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer uma palestra rapidinho e depois a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos relacionados às cidades inteligentes. A gente escolheu aprofundar em cidades inteligentes porque é mais o nosso dia a dia, é mais fácil da gente enxergar tudo, a revolução que está acontecendo no IoT. Vamos lá, Júlio, se apresenta. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Júlio Garcia. Eu sou coordenador de aplicações da empresa Advantech, responsável por ter hardwares para aplicar nesses IoTs. Então, a nossa ideia é discutir um pouco do que é ter dispositivos conectados, né, o que é gerar esses dados para a nuvem e o tema da cidade inteligente, que é muito abrangente. A gente vai dar uma ideia geral do que a gente pode contribuir para isso. Então, a ideia é que a gente saia com algumas ideias na cabeça que a gente tem responsabilidade sobre isso. Tá? A gente não vai esperar que as outras pessoas tragam essa responsabilidade. Então, brevemente, eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos para a gente ter uma linearidade. Aí a gente vai aprofundando de acordo com até se vocês tiverem dúvidas, parem, a gente fala. Se às vezes algum termo que a gente fala não é comum a todos, pode levantar a mão e parar, tá? Ok. E antes de mais nada, antes de eu começar efetivamente, agradecer o convite, tanto do Thiago quanto do pessoal da Campus Party, que é uma honra muito grande para mim. Eu que acompanho o tema de Campus Party desde a iniciação dela, e hoje estar aqui na frente palestrando para vocês é uma honra muito grande. Então, é assim, um momento muito particular também. E tá ao vivo, viu? Brasil inteiro. É isso aí. Então, vamos lá. Aqui é um breve conceito. Vamos ver se ele passa. Se alcança. E a pegada aqui da apresentação vai ser hardware, porque a Advantech trabalha com placas e dispositivos eletrônicos. A gente vai ter que trocar de lado por causa da distância. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Um pouquinho de conceito que às vezes as pessoas acham que a gente sabe e a gente não sabe. Então, o que a gente vai falar do que é conectado, o que significa estar conectado, não é somente estar jogando dado para a internet. Né, o impacto disso nas nossas relações profissionais e sociais, a evolução do que impulsiona isso, que é a inteligência artificial, como que ela auxilia e como a gente pode auxiliar aí a gente enxergar, sair de um meio só maker, né, e ver como isso vai acontecer no nosso dia a dia. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está envolvendo tudo que ocorre no nosso dia a dia. Então, desde o que eu saio de casa para ir para trabalhar ou para ir para estudar, eu começo a envolver nas cidades inteligentes. Se eu vou esperar um transporte público, se eu vou pegar um tráfego alto em rodovia ou em algumas rodovias, em alguma via de acesso, se eu vou pegar transporte alternativo, não importa. Eu estou conectado. Ou vou estar. Então, isso vai impactar no meu dia a dia. Se eu preciso sair mais cedo ou mais tarde, se eu posso prever que eu vou chegar atrasado ou não em alguma atividade e tudo mais. Esses dispositivos, quando estão conectados, eles estão gerando uma quantidade de informações muito grande. Né? Então, a gente tira pelo smartphone.
Hoje, um smartphone simples, ele pelo menos conta passo. A atividade de contar passo e jogar esses dados para a nuvem, eu já estou gerando uma quantidade de informações muito grande. Isso eu estou dando um pequeno exemplo, mas é muito mínimo do que a gente pode fazer. Fora geoposicionamento, condições de dado físico. Hoje a gente tem smartwatches que condicionam, inclusive, condições cardíacas. Se eu estou feliz, se eu não estou, e assim vai. Quando eu me deparo com uma cidade, isso eu estou falando que eu estou saindo de casa para estudar ou trabalhar. E quando eu estou conectando todo mundo junto, né? Eu tenho atividades aeroportuárias, ferroviárias, eu tenho portos, as indústrias, tudo trabalhando conectado. Como isso se fala? Como eu faço com que esses dados se entrelacem e sejam realmente inteligentes? Porque hoje um grande problema que a gente enfrenta eu olhando do lado profissional da indústria de hardware, a gente vê que os problemas são solucionados pontualmente. Então, dentro da indústria, eu já tenho soluções que funcionam só na indústria. Dentro de portos, eu tenho soluções que funcionam só nos portos. E o porto com a indústria? E o porto com o aeroporto? Com as escolas? Com o meu dia a dia? Com o Ministério Público? Que hoje o grande desafio é colocar o Ministério Público e entender essa necessidade dessa inteligência desses dados. E a gerência de tudo isso. Eu vinha conversando com um colega, onde fala de a qualidade desses dados. Então, além de só gerar dados, eu preciso ter qualidade deles. A gente vai ver mais um pouquinho. Pode falar. Ô Júlio, aqui você tem várias coisas que tem diferentes governanças, né? Você tem a governança particular, certo. Você tem do Estado, você tem interestadual aqui, você tem municipal. Isso. Então você tem diferentes pontos de decisão. Exato. Que eles precisam se conversar e se entender para que determinada tecnologia ela se converse entre si, certo? Exatamente. Esse é um dos grandes desafios que a gente vai ver lá na frente. É a integrabilidade de tudo isso. Porque quando a gente fala num conceito pequeno, eu falo de um pequeno bairro, é mais fácil eu gerenciar. Depois, a prefeitura vai gerenciar esse bairro. O Estado vai gerenciar essa prefeitura. E a federação vai gerenciar esse Estado. E tudo isso tem que estar conciso. Senão, a inteligência e a cidade inteligente não vai acontecer. Certo? Então, o grande desafio é justamente esse, eu integrar todas essas soluções, que, por exemplo, se eu vejo um aeroporto ele está vindo de todos os lugares do país. Aqui tem gente, em cima do palco tem duas direções diferentes, que eu estou a quase 3.000 quilômetros de distância da minha casa. Essa atividade gerada, por exemplo, no aeroporto, quando eu comprei a passagem há 2 meses atrás, isso tudo foram dados gerados e armazenados para que essa inteligência, que a hora que eu chegue para fazer o check-in, acontecesse hoje de manhã. Certo? Então, a complexidade, que parece simples, não é tão pequena. Então, a gente tem que começar a pensar realmente do pequeno para o maior, do que ao invés a gente eu vou pegar o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, para fazer uma concepção de cidade inteligente. Não é que não vai funcionar, mas a complexidade é muito maior. Então você causa uma ilha, né? Exato. Porque cada bairro e cada município tem uma realidade diferente. E essas realidades, sim, elas têm que ser tratadas pontualmente. Só que depois ela tem que ser integrada. Senão não adianta nada. Então, isso é um grande desafio. Na hora que eu estava falando com o Júlio, eu falei, Júlio, vamos falar disso, que as pessoas às vezes entendem porque está na pele deles, né? Exato. É uma das verticais do Plano Nacional de IoT, é uma das 4 coisas mais importantes, segundo o governo e segundo todo mundo que estudou o IoT no Brasil, quais são as principais verticais, que são saúde, me ajuda, saúde, agro, transporte. Isso, que é o Smart Cities. Smart Cities. Exatamente, indústria 4.0. Esses são os 4 pilares, né, que eles chamam do Plano Nacional de IoT. Inclusive, para quem tiver curiosidade, no site vocês podem procurar o Plano Nacional de IoT, é um documento público,
onde traz todas as informações do que o governo pensa sobre IoT no Brasil, de todas as áreas. Aí você não sabe da maior, eles lançaram isso na sexta-feira à noite, antes do carnaval. Isso. Foi um lançamento assim que as pessoas procuravam, mas uma data que não foi tão favorável, enfim. Pelo menos pra mim não foi. Pra mim também não, eu fui pegar na outra semana só. Não, mas é legal que são 90 páginas, é bem fácil de ler. Lá tá determinado tudo que o governo vai apostar, sabe? E em cada uma das verticais. Isso, exato. Eles lançaram agora o site Indústria 40, que é a Indústria 4.0, né? Indústria40.com.br, que é junto com o BNDES. Tem outras... eles também estão divulgando o BNDES investimento para agro, que vai sair agora em abril. Exato. E isso tudo convertendo primeiro para a solução pontual, para que essas soluções sejam integradas. Sempre é assim, tá? Então, porque por isso que eles estão, o alerta vem. Quando eu estou pensando pontualmente, eu preciso pensar que eu preciso sair dessa caixinha, tá? Não vai ficar. E os planos não são estáticos, eles são dinâmicos. Tá? Todo plano de IoT ele é dinâmico. Se a gente pensar que eu vou implementar um plano de IoT para um determinado serviço e ele vai ficar assim para sempre, ele já começou errado. Tá? Imagina numa cidade inteligente, por exemplo, onde eu crio... eu vou colocar um exemplo bem simples, que é fácil da gente enxergar, mas para a gente ter uma dimensão da complexidade. Eu quero criar um fluxo inteligente para semáforo de uma principal avenida. Quando eu crio esse fluxo, a primeira coisa que eu não penso é nessa avenida principal. Por quê? Para que ela flua, as demais que estão em volta precisam fluírem. Certo? Então, para eu criar um plano de ação para que ela fique livre, as demais têm que ter fluxo correto de carro. Até aí, tranquilo. Mas acontece, por exemplo... eu vi que por aqui algumas áreas tiveram áreas de grandes chuvas com enchente. E aí? A inteligência fica para onde? Se eu só fiquei para aquela via. Choveu e aquela via continua livre, mas é aquela via que está interditada por uma enchente. Se eu não tenho outros dispositivos que tenham inteligência, estejam conectados, para que eu desvie esse fluxo dessa rota... Então, tudo aquilo que eu criei que era estanque, que era fixo, foi por água abaixo, literalmente. Então, os projetos eles são dinâmicos. Aí aconteceu o seguinte, nessa mesma via, saiu um conjunto habitacional com um prédio, sei lá, de 10 andares. 10 andares, com 4 apartamentos por andar, ou seja, eu aumentei aí 400 famílias. O fluxo de carro vai aumentar? O fluxo de pessoas pegando transporte público vai aumentar? Isso é dinâmico ou não? Isso é constante. Isso não vai ser um prédio por ano. Dependendo da área, se você pega grandes metrópoles, sobem 30, 40 prédios por dia. Então, todo o projeto tem que ser pensado para ser dinâmico, nunca parado. Ok? Aí eu consigo, por exemplo... organizar as ideias que lá estavam bagunçadas, eu consigo direcionar. Então, aí eu vou começar a ter fluxo correto dessas informações. Se eu tenho a informação correta, primeiro é o dado. Quando eu tenho o dado, ele não tem tanto valor. Quando ele passa a ser a informação, aí sim, ele tem valor. Porque é com ele que eu vou fazer... do que eu vou tomar as ações necessárias para o meu projeto. Mas, Júlio, dados e informação, explica isso aí. Como assim? Eu posso colocar perto do último slide, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Tá? Guardem esses nomes. Dados e informações. Porque eu tenho um fluxo que mostra certinho como transformar o dado em informação e qual a importância de cada um. Beleza. Ok? Vamos lá. Os desafios, a complexidade de cada área que eu vou agregar. Tá? Então, quando eu falo de um pequeno bairro, eu tenho poucos dispositivos para relacionar, por exemplo. Ok. Aí eu pego uma grande capital, que a capacidade já é muito maior, com uma complexidade e a quantidade de dados muito maior, e isso tem que ser integrado, é um dos desafios. Segundo deles, é a padronização.
Tá? A padronização de dados hoje é tanto de dados como de hardware, de coisas que estão conectadas, é um negócio muito complexo. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma avenida famosa em São Paulo, que é a Avenida Paulista, onde, em alguns casos, a prefeitura fala que ela tem os semáforos inteligentes. O semáforo não é inteligente, na verdade. Ele tem um sensor no solo, um sensor de laço chamado, que ele indica, olha, agora tem um carro parado lá há 3 minutos, precisa fazer com que esse carro flua. Só que o da próxima esquina, por exemplo, ele não tem esse sensor de laço. Ou seja, é um semáforo, vamos considerar um semáforo burro, ou sem nenhuma conectividade. Como é que eu crio, dentro de uma mesma avenida, eu crio um fluxo de dados, um fluxo de carros inteligente, se eu não tenho uma padronização desses hardwares? Se eu não tenho uma padronização dessa linguagem. É a mesma coisa que se eu chegasse aqui e começasse a falar em mandarim, por exemplo, para todo mundo, e ninguém falasse mandarim. Eu estou falando do mesmo tema, só que em outra linguagem. Não faz sentido. Sim. Eu tenho que fazer com que as coisas se falem, né? Aí tem uma premissa do seguinte: quando eu faço a integração, essas integrações vão fazer com que eu veja o que eu já tenho, que a gente chama de legado, com o que eu vou instalar de novo. E a compatibilidade deles se falarem. Tá? Esse é um dos desafios das indústrias de tecnologia, fazerem essa tradução de tecnologias, ou de protocolos, ou de linguagens de programação. Ok? Eu vou passar, antes de falar da segurança, eu vou falar dos recursos, que está relacionado à integração. Os recursos vêm muitas vezes ou de governo, ou, como a gente falou lá atrás naquele slide, de plataformas particulares. Só que, no mesmo tempo, esses dados que vão ser gerados ou coletados de ambas as partes, eles têm que ter confiabilidade. Eles têm que ser seguros. Por isso, o último item, segurança. Com segurança de ponta. Tá? Hoje, por exemplo, essa semana a gente teve um exemplo do dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, com um problema seríssimo de expor dados das pessoas na internet. Isso a gente está falando de dados de rede social, que teoricamente é uma coisa pública, aberta para as pessoas que têm acesso ao meu perfil verem. E quando a gente está falando de dados de empresa, dados de governo, como isso fica? Qual o grau de importância da segurança dessa informação e desse dado no contexto do IoT? Tá? É um assunto muito sério que as pessoas não levam a sério, infelizmente. Hoje, eu olhando pelo lado de fabricante de hardware, não como venda, mas sim como preocupação, seria a porta principal para eu me preocupar. Se eu não me preocupo com isso, não adianta eu fazer o resto tudo muito bonito. A hora que eu jogo isso aqui na rede, todo mundo vai ter acesso. É para as pessoas terem acesso? É para as pessoas terem acesso a dados públicos, onde a gente chama de público não um dado que vai ser mostrado para todo mundo, mas sim que ele tem que ser publicado para ser manuseado? Então, ficam essas perguntas para a gente começar a pensar como eu vou usar esses dados da melhor maneira e que eles não sejam prejudiciais. Ok? A tal da inteligência artificial. Tudo isso que a gente falou, de como esses dispositivos vão se comportar mediante as atividades, por exemplo, de uma cidade inteligente, tem um principal fator, que é o que auxilia no dinamismo dos projetos, que é a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial faz com que os dispositivos aprendam como eles vão se comportar. Tá? De maneira a tomar decisões muitas vezes sozinhos, ou de nos alertar quando tomar alguma decisão. Tá? Então, a inteligência artificial ela teve 3 etapas na vida da informática, vamos chamar assim. Até o final da década de 70, começo da década de 80, quando se falava de inteligência artificial, na verdade era uma concentração de dados onde eu buscava essas informações manualmente.
olha, eu tenho lá um monte de informação que eu posso usar ao meu favor ou não. Um pouco do conceito do Big Data. Seria um grande HD, onde eu vou jogando todo um monte de informação, só que eu não faço nada com essa informação. Ela fica lá, só vai ser utilizada se eu buscar essa informação. Depois, no começo da década de 80, até o final, no comecinho da década de 2010, teve o advento que a gente chama de machine learning, onde as máquinas começaram a trocar informações entre elas, porém elas eram limitadas. Para quem conhece programação, tem lá o if, then, else. Então se acontecer alguma coisa, faça isso. Se não acontecer, deixa do jeito que está. A grosso modo seria isso. O que acontece? Ela já começa a tomar decisões, mas não é uma decisão inteligente, porque ainda eu tenho a atuação em cima disso. Eu falo o que ela precisa e o que ela não precisa fazer. Eu só automatizei isso. Eu deixei só um pouco mais rápido aquela tomada de decisão, onde eu buscava o dado manualmente. Tá? E depois, no começo de 2010, na verdade, 2012 em diante, e nos últimos 3, 4 anos, onde está muito mais forte isso, a gente fala da inteligência artificial através do Deep Learning. Vou falar? O que é o Deep Learning? Os dispositivos ou as linguagens de programação, eles têm capacidade de aprender com as atuações deles. Então, se ele vê que está certo e no direcional que eu coloquei, ele continua. Então, a partir daí, eu faço o meu sistema se tornar dinâmico, porque eu não preciso tomar a alteração ou tomar alguma decisão em algum momento onde já está tudo pré-programado. Ok? E aqui você tem a evolução do hardware, né? Exato. Isso é permitido porque hoje você tem hardware muito mais potente disponível on demand também. Exato. Antes, por exemplo, para eu ter uma capacidade de Deep Learning igual a gente tem hoje, eu precisaria de uma centena de computadores que eu utilizava aqui. Mesmo porque, se a gente falar o preço de um megabyte de armazenamento há 20 anos atrás, hoje ele custa 1/100 de dólar do valor que ele custava há um tempo atrás. Eu, quando comecei a mexer com armazenamento de dados, meu primeiro HD que eu tive no meu PC, ele tinha 40 mega. Eu achava que eu tinha um avião em casa. Hoje eu ando com um celular, um smartphone no bolso que tem 128 GB. Os primeiros HDs que os bancos utilizavam, eles tinham 5 mega e eram arrastados por carrinho. Hoje a gente está falando em petabytes que o pessoal coloca dentro do porta-mala de carro. Então, essa evolução contribuiu para que eu conseguisse fazer isso. Estou falando só de armazenamento. Fora de processamento, quantidade de transistores utilizados em processadores, forma de processamentos cruzados, a utilização de baixa energia para processamento para que eu não tenha uma proliferação de calor muito grande. Tudo isso contribui para que eu consiga fazer esse Deep Learning. E pensando em sistemas embarcados, pensando em IoT, pensando na coisa, né? Na internet das coisas, pensando na coisa, você tem mais capacidade de processamento, mais capacidade de armazenamento, por um preço similar que você tinha décadas atrás. Às vezes mais barato e com consumo de energia, que hoje é um fator muito relevante, muito baixo também. Hoje, se a gente falasse aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente gastava de energia com processamento. Entre a década de 2000 e 2010, um servidor ele tinha uma potência média de processamento, potência dissipada em calor, tá? Vamos chamar assim, de mais ou menos 210 watts. Alguns secadores de cabelo têm essa potência. Tá? Hoje, um servidor com potência pelo menos 8 vezes maior, que a gente chama de octa-core, com a mesma frequência de processamento, a gente está falando de uma potência de 65 watts. Quase 3 vezes menos. 8 vezes mais potente só em processamento. Eu estou falando, é um limiar bem simples, tá? E bem superficial. Então, com isso a gente consegue ver o quanto que a tecnologia evoluiu para que a gente consiga chegar nesse patamar. Ô Júlio, pensando num computador embarcado para a indústria, em placas embarcadas para a indústria,
Hoje já tem processadores de quad-core, octa-core, certo? Sim, hoje... Fala uma placa com bastante processamento que você trabalha. Olha, só para o pessoal ter uma ideia do nível de capacidade de processamento de uma placa dessa hoje em dia. Tá, então eu vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente utiliza... Nós temos um cliente, ele compra essa nossa placa, ela tem o tamanho de um cartão de visita. Tá. Tá? É chamada de System on Module, que é um padrão mundial de som. Ela tem um processamento e quad-core, é um Atom J1900, ela é quad-core de 2.4 GHz, tem 4 GB de memória. Ela só é responsável pelo funcionamento de respiradores artificiais e medidor de sinais vitais de hospitais. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ela tem o tamanho de um cartão de visita. Literalmente. É um dobro do Moto G3. Exatamente, é o dobro. Isso é um dos modelos. Tá? Tem uma infinidade. Hoje a gente tem capacidade, por exemplo, de placas. Eu tenho placas de 8 processadores com 24 cores cada um. E aí você permite processamento pesado na ponta, né? no hardware. Exato. Por quê? Muitas vezes, um problema que a gente enfrenta no IoT é jogar essa quantidade de informação para ser processada só na nuvem. Se eu processo tudo na nuvem, eu estou pagando esse tráfego de dados. Hoje, o que as empresas de nuvem, seja ela Microsoft, a Amazon, enfim, qualquer uma delas, IBM, o negócio delas é vender nuvens. Porém, quando eu uso essa nuvem de maneira errada, eu deixo de utilizá-la, porque está ficando inviável para o meu projeto. Então eu faço esse processamento na ponta, que é em inglês o pessoal chama de Edge Intelligent Server. Então eu parametrizo tudo que eu preciso ali e eu só jogo para a nuvem o que vai ser relevante. Isso é uma das coisas mais fascinantes do Sim. IoT. Onde eu vou falar de dados e informações, eu vou mostrar um exemplo disso. Tá? Então aqui, só para a gente ter mais uma clareza, né, que na inteligência artificial a gente tem uma proliferação muito grande de dados, muito grande, tá? Com uma velocidade desse tráfego também bastante grande. E o que nos auxilia muito mesmo, são os dispositivos de algoritmos open source. Tá? Porque no passado a gente ficava preso a algumas plataformas fixas, que nos engessava e não deixava, por exemplo, o projeto seguir em frente porque ficava muito caro. Às vezes eu precisava fazer um tratamento de dado muito pequeno, mas eu usava uma plataforma, uma ferramenta muito cara. Isso inviabilizava o projeto. Né? E não é isso que a gente quer. Na verdade, a gente quer que os projetos sejam implantados. Senão, a gente nunca vai sair desses projetos de makers em cima de mesa. A gente quer fazer com que realmente esses conceitos se tornem realidades. Não é só deixar conceito por conceito fica em livro. Certo? Então esses daqui são algoritmos que você consegue embarcar na sua aplicação e te ajuda na inteligência artificial. Esses são alguns exemplos, tá? A partir daí você pode... algumas pessoas criam também algoritmos com base nesses algoritmos também open source, que faz com que todos os projetos sejam viáveis. Então eu vou fazer o tratamento de 5, 6 informações. Eu preciso de uma ferramenta muito grande? Não. Agora, eu tenho uma complexidade de dados muito grande, eu tenho uma complexidade de cenários muito grandes, aí eu uso a ferramenta correta. Isso serve para o hardware, para o software, para qualquer coisa. Tá? Eu coloco a ferramenta certa para trabalhar com o agente certo. Certo? Aqui é o que eu quero que fique no pensamento da gente. Tá? Sem a gente gerar esses dados de maneira correta, a gente não tem a inteligência artificial. A gente não tem a inteligência dos projetos funcionando. A gente não tem nada rodando. Certo? Se eu não faço isso de forma concisa, se eu não faço isso de forma inteligente, de forma segura, todo o projeto que eu fiz, ele cai por água abaixo. Certo? Aqui é o que eu havia comentado da gente falar sobre dados e informação e o fluxo desses dados. Então, aqui embaixo, só para vocês entenderem, por exemplo, o que acontece com o fluxo de informação quando a gente fala de IoT. Tá?
Vamos pegar um exemplo bastante simples para a gente sentir. A temperatura desse ambiente. Né? O dado de temperatura, aí dado, tá? Não é informação ainda, ele é dado. O sensor de temperatura ele pega um fator chamado fator elétrico. Ele transforma essa sensação que a gente está sentindo aqui de calor, por exemplo, em uma unidade elétrica. Tá? Essa unidade elétrica ela é lida por um desses dispositivos aqui de baixo. Então, eu vou falar. São sensores, são sensores. Aqui, né? Tá? Eu vou falar cada etapa deles. Tá bom. Então, esse sensor lê uma unidade elétrica. Só que esse sensor fala assim, olha, essa unidade elétrica, ele já sabe que esse sensor é de temperatura. Então ele fala assim, olha, essa unidade elétrica corresponde a mais ou menos 24 graus. Ok. Aí eu tenho uma informação de engenharia. Eu transformei um dado elétrico em uma unidade de engenharia. 24 graus. Beleza? Então, esse dado está aqui ainda, tá? Eu tenho o dado elétrico e o dado de engenharia. Estão aqui ainda. E agora o que eu faço com isso? Qual a importância desse dado para mim? Ele vai ser informação? Quando ele vai se transformar de dado para informação? A minha indústria, ela trabalha com líquidos onde ele não pode ultrapassar, por exemplo, de um que a gente chama de range, ou uma faixa de temperatura, de 18 a 25 graus. Abaixo disso, o meu produto está fora da especificação e acima ele estraga. Uma indústria de leite, laticínios, por exemplo. Então, a informação de temperatura é relevante? O dado é relevante? Então, ele se torna informação. Ele tem valor para mim. Tá? Então, a diferença do dado e a informação é o quanto de valor tem nesse ponto, nessa questão. Deu para entender mais ou menos o conceito? Uhum. Ok. A partir daí, eu preciso fazer isso chegar em algum lugar. Aqui nesse meio, são as plataformas chamadas de gateway. O que são esses gateways? Lembra que lá atrás eu falei que a gente precisava converter ou fazer com que as coisas se conversassem na mesma língua? O que acontece? Alguns dispositivos, eles falam, a gente chama de protocolos ou linguagens que só, por exemplo, o chão de fábrica entende. A hora que eu coloco numa internet comum, ela não entende, muito menos na nuvem. Por exemplo, quem faz programação para subir para a nuvem, sabe que o MQTT, por exemplo, o HTML5 é uma das linguagens que a gente usa para jogar informação. Mas e até chegar lá? O dado que saiu, os, 2,7 volts que se transformaram em 24 graus daqui de baixo, não fala MQTT, ele não sabe o que é MQTT. E a nuvem não vai entender isso aqui. Eu preciso de dispositivos que vão traduzindo de maneira correta, inteligente e segura esse dado até lá em cima. Até aqui, ok? Legal. A partir daqui é onde eu vou decidir cada passo onde esse dado vai passar. Que são as soluções, por exemplo, quando eu falo de... A gente chama de BMS, que é todo o controle de saneamento básico. Né? Então, são protocolos específicos para saneamento. Então, eu pego daqui, jogo para alguma conexão específica e vou lá para o BMS. Área de energia, área de agro, educação, transporte. Cada um fala uma linguagem específica. Aí eu direciono para cada área. Tá aqui, ok? Muitas vezes não está nem na nuvem ainda, tá? Muitas vezes esse dado ainda não está nem na nuvem, nessa faixa aqui. Acima disso, é onde ele vai se enquadrar. Nas cidades inteligentes, indústria 4.0 ou somente a IoT Solution. Por quê? Porque daqui eu vou direcionar os dados que são de indústria 4.0 vão para Smart City? Nem sempre. Muitas vezes os dados da indústria 4.0 eles ficam só para o gerenciamento das indústrias. Os IoT Solutions é aquilo que a gente falou lá no começo. São os projetos unificados, estanques.
O Smart City, eu estou integrando todas as atuações. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia da complexidade do que a gente vai gerar de dados para tudo isso. E informação. Uma coisa que eu não falei, que eu pulei aqui, é a maneira com que esses dados vão se tornar informação nos gateways. E muitas vezes isso aqui pode vir direto, tá? Por quê? Dependendo da informação, eu não preciso passar por um gateway. Esse sensor já é inteligente o suficiente para mandar esse dado. Mas aí são conceitos que a gente vai estudando a parte até para a escolha de projeto, para a escolha de viabilidade e tudo mais. Mas, em alguns casos, se alguém tiver essa dúvida, pode sim sair daqui direto, sem passar pelo gateway. Aqui são formas da gente trafegar esse dado. Wi-Fi, Bluetooth. Isso aqui são meios físicos que a gente utiliza para trafegar o dado do sensor para o gateway, ou para a nuvem, muitas vezes diretamente. A gente falou que os hardwares, né, os dispositivos, eles podem ter esse processamento intenso na ponta. Então, às vezes, esses caras fazem um processamento intenso para transformar o dado em informação. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque se ele consegue fazer esse processamento aqui direto na ponta, ele já joga direto para a nuvem. Então, ele já transforma o dado em informação e joga direto para a nuvem. Né? Quando eu escolho um e quando eu escolho outro, projeto a projeto. Não tem jeito. E isso nunca é feito sozinho também. Nunca, por exemplo, vocês vão encontrar, por exemplo, a Advantech fazendo um projeto de IoT de ponta a ponta. Ninguém tem capacidade para fazer isso. Sempre é uma união de forças. Sempre. Tá? Sempre vão ter união de forças para que qualquer projeto aconteça. Deixa eu dar um recado. Deixa eu dar um recado e quebrar aqui. Aqui tem o LoRa, que é uma forma de comunicação entre o dispositivo e o gateway. O Rafael vai fazer um workshop de LoRa hoje, 10 horas da noite. É difícil demais tirar esses caras do escritório, tanto o Rafael quanto o Júlio, para trazer aqui. Então vocês aproveitem, porque ele vai tratar só disso, ó. Como que isso chega aqui? Como que isso chega lá, tá? Ele vai falar só de LoRa, beleza? 10 horas da noite, ali, ó. É lá, né? Isso aí. Legal. Dá bala. Até aqui, a gente deu para dar uma ideia de como o dado transforma em informação e essa informação trafega até a nuvem? Tranquilo? Legal. Isso. Quer falar mais alguma coisa? A gente ia falar sobre oportunidades de IoT. Isso. E a gente acabou falando sobre complexidades, que é o projeto de IoT. Que, na verdade, ele entrou até em inteligência artificial, vocês viram, e a gente escolheu o tema de Smart Cities para que vocês vissem e encarassem isso mais próximo de vocês, né? Uma coisa que eu queria te propor, porque a gente tem 8 minutos só, para a gente falar sobre projetos de universidades. Eu gostaria que você citasse projetos de universidades que você conhece e também falar de algum projeto de startup que você conhece em Smart City. Você falou dessa complexidade, né? Existe a complexidade de integrar sistemas. Eu queria que você falasse um pouco disso com exemplos daí. Sim. Então vamos lá. Eu tenho conhecimento de 2 universidades no estado de São Paulo. Eles estão trabalhando com carros autônomos para trabalhar em conjunto com as cidades inteligentes. Não ser só carro autônomo. Tá? Então, a grande dificuldade deles é justamente aquela integração dos cenários, porque toda vez que eu tenho qualquer interferência, um carro quebrado, ele tem que se comportar de maneira diferente. Tá? Então, essas universidades estão trabalhando fortemente em cima dos algoritmos de desenvolvimento de inteligência para os carros no Smart City, não só no ser autônomo. O ser autônomo já faz parte deles, mas é com que eles trabalhem de forma realmente inteligente, interagindo com as cidades. Inclusive, eles podem gerar alertas, acabam sendo sensores de alerta para adversidades na cidade. Então, por exemplo, eu tenho um carro desse, eu me deparo com um local, que isso é bastante até comum em São Paulo a gente acontecer,
às vezes eu saio de casa, não está chovendo, eu chego no trabalho, está inundado. Tá? Próximo ao trabalho está inundado. O meu carro, ele passa a ser um agente que vai avisar as autoridades, por exemplo, no caso do Smart City, para tomar alguma ação, ou desviar aquele trânsito, ou chamar autoridades necessárias e tudo mais. Então, é muito mais do que ser só um carro autônomo. Tá? Esse é um dos projetos que essas duas universidades do estado de São Paulo estão mexendo. Certo? Agora, um modelo até um pouco mais do que startup. Tá? Existe um projeto que também é aberto para quem quiser conhecer. O Inmetro da cidade de Xerém, né, em Caxias do Sul, no Rio de Janeiro. Ele doou o espaço para que aquele espaço se torne um exemplo de Smart City. Tá? Então, como isso vai acontecer? A ABDI, que é o órgão também federal, ele está investindo maneiras da gente fazer com que esses projetos saiam de conceito. Então, o ambiente do Inmetro, em Caxias, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele vai ser o exemplo de cidades inteligentes no Brasil. A partir daí, vão surgir as necessidades para as outras cidades. Então, o que isso vai contemplar? Desde a cidade de... essa unidade, para quem não conhece, ela é de difícil acesso na cidade de Duque de Caxias. E foi escolhido justamente por isso. Porque, primeiro, vai se estudar a complexidade de como chegar no local, como ter um controle de acesso, como ter o acesso interno, como fazer o controle da iluminação pública, como fazer com que a iluminação pública seja a espinha dorsal de toda a comunicação interna. Muito legal. Usando o Wi-Fi, por exemplo. Como fazer com que alguns pisos inteligentes de alto fluxo tornem-se geradores de energia por pisos piezoelétricos. Como fazer com que o transporte interno seja inteligente e integrado para saber com que as pessoas que têm maior fluxo no horário de almoço, por exemplo, possam se deslocar sem muitas paradas. Como fazer com que as pessoas que estão lá dentro sejam monitoradas sem ser espionadas, vamos chamar assim. Elas têm um monitoramento, mas elas não se sentem acuadas lá dentro, eu como visitante. Tudo isso vai estar integrado. Esse projeto começou esse ano, a implantação tem início em maio de 2019. Onde é? Onde é? É no Inmetro da cidade de Xerém, no site da ABDI. Vocês conseguem todas as informações sobre esse projeto. É uma oportunidade muito bacana da gente ler como vai se pronunciar as cidades inteligentes daqui para frente. Quem é o público-alvo? Quem é o público-alvo? São dois. Nós, usuários, que vamos trabalhar para que aquilo aconteça de maneira eficiente, que a gente que vai gerar essas informações, e as governanças. Para que realmente as cidades se tornem inteligentes de maneira a que o fluxo do nosso dia a dia seja melhorado. Ô, Júlio, mas isso é legal demais. Quem vão ser os fornecedores de soluções? Como é que está sendo isso? Hoje, se eu não me engano, são 122 empresas que foram previamente cadastradas. Nós levamos, eles trouxeram para nós a necessidade do projeto, nós levamos algumas soluções. E essas soluções, as que foram aceitas, de 530 empresas, ficaram, se não me engano, são 122, que vão ser as responsáveis por essa integração dessa cidade inteligente. Eu estava com dúvida, porque fazer negócio com o governo é muito difícil. Tanto você negociar um contrato com o governo e negociar o que vai ser feito. A negociação ela demora anos, né? Por isso que eu estou impressionado. Então vem da ABDI o chamado para desenvolver essa cidade inteligente. Exato. E na verdade o sentido vai ser o contrário. O projeto vai estar pronto e vai ser levado para o governo. Não é o governo que vai levantar a demanda. Porque a demanda vem, por exemplo, de quem vive nas cidades, não do governo. Essa demanda vem de baixo mesmo. São de nós. Então essa demanda está sendo levada para o governo. Quem que vai visitar essas cidades para comprar essas soluções são os governos. As primeiras pessoas a visitarem essa unidade serão os prefeitos. A partir daí os governadores e depois, na verdade por concessão, o presidente, porque vai ter tudo integrado. Mas
tudo vai começar pelas cidades pequenas, bairros pequenos. Então, as primeiras entidades a visitar esse tipo de solução vão desde vereadores, deputados, mas o foco são os prefeitos. Tá? Muito legal. Ó, faltam 4 minutos. Eu vou abrir para uma pergunta. Perfeito. Beleza? Perfeito. Eu queria convidar vocês a ver o webinar que o Júlio participou no Embarcados com a Advantech. Isso. Lá tem um vídeo, foi de 1h30, 1 hora? É mais 1h20, mais ou menos. 1h20. É. Então, procura lá, é no webinar Embarcados. Vocês procuram na internet, vocês acham o webinar dele, está disponível, tá? Vou abrir para uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Chega aqui. Tem uma aqui, ó. E tem uma lá também. Pode? Tá bom, então são as duas. Ok. Beleza. Desculpa que eu estou fazendo uma pesca aqui. Não, tranquilo. Porque eu sou de Fortaleza, de Ceará. Certo? E lá no Pecém, tem o Pôr do Pecém. E lá perto tem uma cidade chamada, lá no Croatá, que tem uma Smart City, um projeto de construção que é de laguna. Certo. Quer saber se você tem alguma noção sobre esse projeto, alguma informação. E eu soube que eles estão interligados com o Planet City, que tem em Curitiba. Tem um congresso de cidades inteligentes que tem em Curitiba. Sim. E eu queria informar se vocês têm algumas informações sobre esse projeto do Ceará, que é lá perto do Porto Pecém. Tá. No de Ceará especificamente, eu só sei do projeto. Tá? Eu não tenho detalhes dele, porque ele partiu meio que de uma política privada para ir para a pública. Né? Foi um sentido um pouco ao contrário. Algumas empresas viram a necessidade e viram uma oportunidade para que isso acontecesse. Aí sim eles se interligaram com o pessoal de Curitiba, que já tem um conceito, que eles fizeram um estudo prévio como se fosse o Plano Nacional de IoT. Mas eles focaram, se eu não me engano, se eu não estou enganado, a primeira premissa é o Smart Grid, que é a parte de energia. Tá? Que é onde começou tudo isso, que daí desencadeou o resto. No caso do ABDI é de baixo para cima, o Smart Grid é o último estágio. O Smart Grid lá no Ceará era a Coelce, Isso. e a Eugenel ela tem instalado lá, e especialmente em Aquiraz, que já é parte do Eusébio, que é quem conhece é do Beach Park ali. Ele tem um projeto de Smart Grid lá já em andamento, funcionando. E dessa laguna já na parte oeste, que é perto do Pecém. Certo. Então, mas se deu através do Smart Grid primeiro. Foi do Smart Grid primeiro. Aí depois Grid. foi pro IoT. Aí depois desceu pro IoT. Esse outro projeto que eu comentei, ele vem de baixo para cima. O Smart Grid vai ser consequência depois no final. Mas qualquer projeto que eu tenho que fazer no Brasil de IoT tem que ser autorizado desculpa que eu vou colar aqui. Pela BDI? Não. Esse daí é um exemplo, eles estão usando como exemplo para que sejam implantados. Não é obrigatório. Tá? Muito obrigado. Nada. Você? Outra pergunta? Olá. Professor, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais e de realidades socioeconômicas bem distintas. Quando a gente compara, por exemplo, um pequeno município do sul-sudeste brasileiro com um município aqui do nordeste, de mesmo porte, a gente vê diferenças de PIB gigantescas, né? Então, eu vejo nisso uma grande dificuldade, ao meu ver, na implementação desses projetos de cidades inteligentes, que muitas vezes para um município rico desse lá do sul-sudeste, se torna fácil, para aqui eu acho que vai ser um desafio grande. O que é que o senhor acha em relação a esses municípios aqui do norte-nordeste que na maioria deles tem um PIB bem inferior? O que é que poderia ser de fato implantado dentro desse conceito de cidade inteligente? É uma pergunta bastante pertinente pelo seguinte. Eu acompanho esses movimentos no Brasil inteiro. Em relação ao PIB, é o que menos se preocupa. Quem está investindo muito para que isso aconteça são as universidades. Então, o que acontece? As universidades olham, né, de uma maneira diferente do que a gente está olhando como financeiro. Eles vão ver a viabilidade disso acontecer. Quando a gente começa a ver a viabilidade de acontecer, a gente vai ver que é mais fácil você implantar num local mais simples do que numa cidade, por exemplo, do sul e do sudeste. Isso
é claro e é factível. Várias cidades próximo de onde eu moro tentaram fazer dentro de próprias universidades particulares e não conseguiram. Se você pega... Eu estive em novembro e dezembro em Recife. O que o pessoal está fazendo lá é impressionante. Um pouco vem do governo, mas as pesquisas que vêm dos alunos são muito mais ricas, tá, do que os próprios investimentos setoriais. Aí o que acontece? As startups, né, existem alguns planos de criação de startups e empresa júnior que aí a política pública particular vem e investe. É muito mais fácil porque você tem que investir menos dinheiro. Na cidade maior, por exemplo, o investimento é muito grande para uma coisa pequena. Numa cidade com um PIB menor, o investimento é pouco, mas com um resultado muito melhor. Algum exemplo para começar, você diz? Para cidades pequenas. Para cidades pequenas. Eu acho que o mais importante é você dar qualidade de vida para as pessoas. Onde começa? Onde começa essa qualidade de vida? É desde que eu levanto para sair para trabalhar. É no dia a dia, sim. É no meu dia a dia. Então, se eu tenho uma condição de um transporte público melhorado, onde eu sei exatamente que aquele ônibus vai passar às 4h15 da manhã, porque eu tenho que estar às 6 da manhã no meu trabalho... Já melhora pra caramba. Eu sei que eu posso ficar 5 minutos a mais dormindo. Isso é qualidade de vida. Tá? Então, aí a partir daí, por isso que a gente fala que é dinâmico. A partir daí, outras ações vão sendo melhoradas, aí sim ela se torna inteligente. Então, se eu começo sempre por coisas pequenas que a gente vai começar. Não adianta falar assim, eu preciso fazer o projeto porque essa cidade precisa... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos fazer uma última pergunta. Ele vai me matar lá, viu, Eduardo? Uma pergunta fácil. Opa, Júlio, boa noite. Meu nome é Eduardo. Sim. Trabalho um pouco com Indústria 4.0. Legal. Eu vejo que, caramba, se Indústria 4.0 já é um negócio grande, cidades inteligentes conectadas é algo gigantesco. Daí minha pergunta é: quais os principais entraves que você vislumbra para que isso ocorra? E os problemas estruturais brasileiros de infraestrutura de uma forma geral e a dificuldade da burocracia governamental, você acredita que sejam impasses ou quais são as grandes dificuldades para que as coisas aconteçam? Porque a diferentes níveis, né? Hoje, na verdade, o projeto da BDI é justamente mudar o mindset das pessoas. Porque, principalmente no governo, eles não querem mexer com isso porque não é salutar para eles. Porém, a hora que você muda o mindset, né, muda o conceito de que isso vai ser também rentável para as políticas públicas, tá? Então esse é o grande desafio, é mudar a mentalidade das pessoas. E como que a gente vai conseguir fazer isso? É através de nós. Porque quem usa o serviço somos nós. Quem usam as coisas conectadas somos nós. Né? Então é a partir de nós que tem que começar. Mas sim, o entrave é grande, não é pequeno. Tá? Não vou chamar de batalha, mas vai ser uma duras brigas. Lento. Por isso que esse projeto começa em 2019, por exemplo, com uma previsão de 2022, ele está em andamento. Beleza. Não, e está em andamento. Tal. Tem um Plano Nacional de IoT e tem linhas de financiamento. BNDES, etc. O próprio governo já colocou isso dentro do Plano Nacional de IoT. Mas é enrolado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal, por terem vindo. Eu que agradeço o tempo Júlio de todos vai mostrar vocês. Aqui. Obrigado. Quem quiser receber algumas informações sobre o que a gente falou aqui, pode acessar o site aqui embaixo ou pelo QR Code, quem conseguir. Tem um white paper de aplicações de IoT. Isso. Tá bom? E ver o webinar do Júlio lá em São Paulo. Desculpa, o webinar do Júlio lá no embarcados.com.br. Beleza, gente? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo tempo de vocês, gente. Valeu. Obrigado.